A garota era só uma garçonete pobre. Mas quando viu o milionário prestes a beber, ela gritou na frente de todos. Ninguém entendeu. Segundos depois, a verdade veio à tona. E aquele momento mudou a vida dos dois para sempre. O barulho constante dos pratos e talheres ecoava pelo salão principal do restaurante Palácio de Cristal. Mas Isabela Martins já estava acostumada com aquela sinfonia caótica. Aos 28 anos, ela havia aprendido a se mover entre as mesas com a graça de uma dançarina, equilibrando bandejas pesadas enquanto sorria para clientes que mal notavam sua existência. Mesa 12 está reclamando do peixe de novo, murmurou Carla, outra garçonete, passando por ela com pressa. Você que se vira com eles, Isabela suspirou. Sexta-feira à noite no Palácio de Cristal significava clientela exigente, gorjetas generosas e principalmente muitas horas em pé. Cada real contava para o tratamento da mãe, Teresa, que estava em casa lutando contra uma doença neurológica que parecia sugar não apenas suas forças, mas também toda a economia familiar, enquanto ajeitava os cabelos escuros presos em um coque impecável, regra da casa. Isabela notou um movimento diferente na entrada. 3 pessoas acabavam de chegar. Um homem alto, de ternos impecáveis e presença imponente, acompanhado de uma mulher loira deslumbrante e outro homem mais velho, de cabelos grisalhos. Boa noite, disse Ricardo, o maître, com a reverência reservada apenas aos clientes VIP. Mesa reservada para o Sr. Tiago Barros. O nome ecoou na mente de Isabela como um sino distante. Barros, onde já tinha ouvido esse sobrenome, a sensação incômoda de familiaridade a fez franzir a testa, mas ela afastou o pensamento. Provavelmente era só mais um empresário rico dos tantos que frequentavam o lugar. Tiago Barros caminhava com confiança, mas havia algo em seus olhos castanhos que sugeria gentileza genuína. Diferente de muitos clientes endinheirados, ele cumprimentou os funcionários que cruzaram seu caminho com um aceno respeitoso. Larissa, meu amor, disse ele, puxando a cadeira para a mulher loira se sentar. Esta noite é especial. Quero que tudo seja perfeito. A tal Larissa sorriu, mas Isabela percebeu que o sorriso não chegava aos olhos. Havia algo calculista naquele olhar azul gelo que a fez se arrepiar. Claro, querido, respondeu Larissa, ajeitando o vestido de seda vermelha. Não é todo dia que anunciamos nosso noivado. O homem mais velho, que Isabela logo descobriu ser Fernando Aguirre, advogado da família, bateu palmas discretamente. Parabéns, meu afilhado. Seu pai ficaria orgulhoso. Uma sombra passou pelo rosto de Tiago ao mencionar o pai, mas ele rapidamente recuperou o sorriso. Obrigado, Fernando. Significa muito ter você aqui conosco. Isabela foi designada para servir a mesa, e conforme se aproximava, conseguiu ouvir fragmentos da conversa. Falavam sobre negócios, sobre uma empresa de mineração, sobre manter o legado da família, palavras que por algum motivo faziam seu estômago se revirar. Boa noite, disse ela, se aproximando com o bloco de pedidos. Sou a Isabela e vou cuidar de vocês esta noite. O que gostariam de beber para começar? Tiago ergueu os olhos para ela, e por um instante, Isabela se sentiu como se ele realmente a visse. Não como uma simples garçonete, mas como uma pessoa. Obrigado, Isabela, ele disse lendo o crachá dela. Que nome bonito. Vamos começar com champanhe, por favor, Dom Perignon, se tiverem. Claro. Senhor, já trago. Enquanto se dirigia ao bar, Isabela notou que havia um funcionário novo trabalhando lá. Gilmar, segundo o crachá. Ela não se lembrava de tê-lo visto antes, o que era estranho, já que conhecia praticamente todos os funcionários do restaurante. Você é novo aqui? Perguntou ela, enquanto ele preparava o champanhe. Comecei esta semana, respondeu Gilmar sem olhar para ela, concentrado nas bebidas. Cobrindo o turno do Rodrigo, Isabela assentiu, mas algo na postura tensa do homem a deixou desconfortável. Ele parecia nervoso demais para alguém que estava apenas servindo champanhe. Quando voltou à mesa com as bebidas, a conversa havia tomado um tom mais sério. Os contratos estão todos prontos, Fernando dizia em voz baixa. Após o casamento, a transferência de bens será automática, tudo conforme planejamos. Larissa tocou suavemente a mão de Tiago. Mal posso esperar para começar nossa vida juntos. Amor,
Será tão libertador. Algo na entonação dela fez Isabela estremecer. Havia uma frieza ali que não combinava com uma noiva apaixonada. A noite seguiu seu curso normal até o momento em que Gilmar se aproximou da mesa com uma bandeja especial. Nela, um único copo com uma bebida dourada, decorada elaboradamente. Cortesia da casa, disse ele, direcionando o copo para Tiago, para celebrar o noivado. Foi então que Isabela percebeu, enquanto Gilmar preparava a bebida, ela viu claramente ele retirar um pequeno frasco do bolso e adicionar algumas gotas de um líquido transparente à bebida. O movimento foi rápido, quase imperceptível, mas ela tinha certeza do que tinha visto. O cheiro chegou até ela quando Gilmar passou por perto. Um aroma adocicado e metálico que ela conhecia muito bem dos remédios da mãe. Digitoxina, um medicamento cardíaco que, nas doses erradas, podia ser letal. Seu coração disparou. Tiago estava levando o copo aos lábios, sem pensar duas vezes. Isabela se moveu, fingindo tropeçar em um tapete inexistente. Ela se chocou contra Tiago exatamente no momento em que ele ia beber. O copo voou de suas mãos, estilhaçando-se no chão em dezenas de cacos dourados. Meu Deus! Exclamou ela genuinamente ofegante. Me desculpe, que desastrada! Não foi nada, disse Tiago se levantando para ajudá-la. Você está bem, não se machucou. A preocupação na voz dele era real, e isso a confundiu ainda mais, como alguém podia tentar matar um homem tão gentil, na confusão que se seguiu. Isabela percebeu que Gilmar havia desaparecido. Discretamente, ela conseguiu pegar alguns cacos do copo e o pequeno frasco que ele havia deixado cair na pressa de fugir, escondendo-os no bolso do avental. Vou trazer outro drink imediatamente, disse ela, tentando manter a voz calma. Não precisa se preocupar, respondeu Tiago com um sorriso. Talvez seja um sinal de que já tomei champanhe demais mesmo. Larissa e Fernando pareciam contrariados com o incidente, trocando olhares que Isabela não conseguiu decifrar. Havia frustração ali, como se algo importante tivesse sido perdido. O resto da noite passou em um borrão de ansiedade. Isabela servia as mesas no piloto automático. Enquanto sua mente tentava processar o que havia acontecido, alguém tinha tentado envenenar Tiago Barros, e ela havia impedido, sem nem saber porquê, quando finalmente seu turno terminou. Já passava da meia-noite. Isabela pegou seus pertences e correu para casa, guardando cuidadosamente os cacos do copo e o frasco em uma sacola plástica. A caminhada até seu apartamento modesto no bairro da Liberdade nunca havia parecido tão longa. Cada sombra parecia esconder uma ameaça. Cada barulho a fazia se sobressaltar. Havia se metido em algo muito maior do que imaginava. Ao chegar em casa, encontrou Teresa dormindo na poltrona da sala, a televisão ainda ligada em um programa de notícias tardio. Isabela a cobriu com cuidado e foi para seu quarto, onde guardou as evidências em uma caixa de sapatos no fundo do guarda-roupa. Deitada na cama, ela não conseguia parar de pensar no que havia acontecido. Quem era realmente Tiago Barros? Por que alguém quereria matá-lo? E por que ela havia se arriscado para salvá-lo? Uma coisa era certa. Sua vida tinha mudado para sempre naquela noite. Ela só não sabia ainda se para melhor ou para pior, do lado de fora. São Paulo continuava pulsando com vida noturna, alheio ao drama que havia se desenrolado entre cristais e champanhe. Mas para Isabela, o mundo nunca mais seria o mesmo. Na manhã seguinte, Isabela acordou com o som familiar da tosse persistente de Teresa vindo da cozinha. O cheiro de café fresco misturado com o aroma dos remédios matinais havia se tornado a rotina da casa. Ela se levantou devagar, ainda processando os eventos da noite anterior. Bom dia, filha, disse Teresa, tentando esconder a fraqueza na voz. Chegou tarde ontem, como foi o trabalho. Isabela hesitou. Como explicar que havia salvado a vida de um estranho sem nem saber por quê? Como contar sobre a sensação estranha que o nome Barros havia despertado nela? Foi corrido, mãe. Sexta-feira, né? Você tomou os remédios. Todos certinhos. Teresa sorriu, mas Isabela notou como suas mãos tremiam ligeiramente ao segurar a xícara de café. A doença estava progredindo, e ambas sabiam disso. Durante o café da manhã, Isabela não conseguia tirar Tiago Barros da cabeça. Havia algo no nome, na empresa de mineração que mencionaram.
que mexia com sua memória. Era como tentar lembrar de um sonho que escapava toda vez que ela se aproximava da resposta. "Mãe", disse ela finalmente. "Você já ouviu falar da família Barros? Eles têm uma empresa de mineração." Teresa parou de mastigar. Por um momento, seus olhos se fixaram em um ponto distante, como se estivesse vendo fantasmas. Então ela piscou e balançou a cabeça. "Não me lembro, querida." "Por que pergunta?" "Curiosidade", mentiu Isabela. "Atendi uma mesa importante ontem e o nome me soou familiar." Mas Teresa já não estava mais prestando atenção. Ela havia se levantado abruptamente e caminhado até a janela da sala, observando a rua com uma atenção que Isabela raramente via. "Mãe, você está bem?" "Claro, filha. Só me lembrei que preciso tomar meu remédio das 9. Teresa desapareceu no quarto, deixando Isabela com uma sensação incômoda. Havia mentiras flutuando naquela casa. Mentiras antigas que ela nunca havia questionado. Porque uma simples pergunta sobre a família Barros tinha deixado sua mãe tão nervosa. No quarto, Teresa, que há 15 anos havia deixado de ser Carolina Soares para sempre, apoiou-se na parede e fechou os olhos. O nome Barros, depois de todos esses anos, aquele nome voltava para assombrá-la através da filha. Suas mãos encontraram automaticamente o pequeno baú escondido atrás do guarda-roupa. Dentro dele, uma vida inteira de segredos aguardava. Documentos falsos, fotografias antigas e, principalmente, uma pasta com investigações que ela nunca conseguiu completar. Ela retirou uma foto amarelada, Roberto Martins e Ricardo Barros em uma reunião de negócios. Sorrindo para a câmera como velhos amigos, como tudo havia dado errado, como duas famílias que pareciam destinadas ao sucesso haviam se destruído dessa forma. 20 anos atrás, Carolina Soares ajustou o microfone escondido no decote do vestido preto e conferiu pela última vez se a gravação estava funcionando. Infiltrar-se na empresa de mineração Barros & Martins havia levado meses de planejamento, mas finalmente ela estava próxima de descobrir a verdade sobre as operações de lavagem de dinheiro, que conectavam empresários respeitáveis com cartéis internacionais. "Agente Carolina", a voz do supervisor ecoou no ponto eletrônico. "Lembre-se, Roberto Martins não é o alvo. Nossas informações indicam que ele pode estar sendo usado por Ricardo Barros." "Entendido", murmurou ela, entrando no prédio da empresa. Aquela investigação havia começado como rotina. Empresas de mineração eram conhecidas por suas conexões duvidosas, mas à medida que Carolina cavava mais fundo, descobriu uma rede de corrupção que ia muito além do que haviam imaginado. Roberto Martins era um homem honesto, isso ficava claro em cada conversa que ela presenciava. Ele genuinamente acreditava que estava construindo um negócio legítimo com seu melhor amigo Ricardo. Sua paixão pela empresa era palpável. Assim como seu amor pela esposa e pela filha pequena, Isabela, Ricardo Barros, por outro lado, era um mestre em manipulação. Carolina o observou durante semanas, vendo como ele usava a bondade de Roberto para encobrir suas operações ilícitas, enquanto Roberto focava na parte técnica e operacional. Ricardo cuidava das finanças, um eufemismo para lavar milhões de dólares vindos de atividades criminosas. Na noite que mudou tudo, Carolina estava escondida no escritório quando ouviu a discussão que selaria o destino de todos. "Você está louco, Ricardo!" gritou Roberto, batendo o punho na mesa. "Isso não é negócio, é crime. Lavagem de dinheiro, corrupção. Como você pôde me envolver nisso?" "Eu te fiz rico, Roberto", respondeu Ricardo friamente. "Seus escrúpulos morais são um luxo que não podemos nos dar. Eu vou expor tudo. A polícia, a imprensa. Todos vão saber o que você fez com minha empresa." "Não mesmo." Ricardo puxou um celular. "Marcos, é hoje à noite. O carro do Roberto vai sofrer um acidente na Marginal. Cuide para que pareça natural." Carolina sentiu o sangue gelar. Ela tinha que avisar Roberto. Tinha que impedir aquilo. Mas quando tentou se mover, esbarrou em uma pilha de papéis. O barulho foi suficiente para alertar Ricardo. "Tem alguém aí", ele murmurou, sacando uma arma. Carolina correu. Escapou do prédio por um triz, mas já era tarde demais para salvar Roberto. O acidente aconteceu exatamente como Ricardo havia planejado. Carro capotado na Marginal Tietê, morte instantânea.
A investigação oficial durou apenas 2 semanas, antes de arquivar o caso como acidente. Mas Carolina sabia a verdade. E Ricardo sabia que ela sabia. Durante meses, ela tentou reunir evidências suficientes para incriminar Ricardo. Mas ele era esperto demais, toda vez que ela se aproximava de algo concreto. Ele apagava os rastros. Pior ainda, ela começou a notar que estava sendo seguida. A gota d'água foi quando encontrou sua casa revirada e uma foto de Isabela. Então, com 13 anos, pregada na parede com um punhal, a mensagem era clara: pare ou a menina paga. Foi então que Carolina tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ela forjou a própria morte em um incêndio acidental. Assumiu a identidade de Teresa Martins, prima distante de Roberto, que havia morrido em um hospital público sem família, e desapareceu com Isabela. Os primeiros anos foram os mais difíceis. Viver escondida, sempre olhando por cima do ombro. Criando uma filha que não entendia por que haviam perdido todos os amigos e familiares de uma vez, Carolina inventou a doença neurológica para explicar seus problemas de memória sobre o passado. Uma mentira que se tornou ironicamente real anos depois. Watching Isabela crescer sem nunca poder contar a verdade foi uma tortura diária. A menina perguntava sobre o pai, sobre a família, sobre por que nunca visitavam túmulos ou tinham fotos antigas. Carolina respondia com meias verdades e mudanças de assunto, carregando o peso da culpa a cada mentira. E agora, depois de 15 anos de silêncio, o nome Barros havia voltado à sua vida através de Isabela. O universo tinha um senso de humor cruel. Presente. Teresa guardou a foto e fechou o baú. Isabela estava chamando do lado de fora. Mãe, você está bem aí dentro. Já passou da hora do seu remédio. Já vou, querida. Ela olhou no espelho e viu Teresa Martins, a mulher que havia se tornado para proteger sua filha. Mas por baixo da máscara, Carolina Soares ainda estava lá, com todas as suas verdades não contadas e justiças não feitas. Talvez fosse a hora de Carolina voltar. Talvez Isabela merecesse conhecer a verdade sobre quem realmente era e de onde vinha. Mas primeiro, ela precisava descobrir por que sua filha estava fazendo perguntas sobre os Barros. Seja qual fosse a razão, Teresa sabia que sua vida tranquila e escondida estava chegando ao fim. O passado havia finalmente as encontrado. E desta vez, ela não poderia simplesmente fugir. Não com Isabela no meio de tudo. Tiago Barros não conseguiu dormir direito na noite anterior. A imagem da garçonete tropeçando e derrubando sua bebida continuava ecoando em sua mente. Mas não era o acidente em si que o incomodava. Era a expressão nos olhos dela. Um misto de medo e determinação que parecia fora de lugar para alguém que havia simplesmente tropeçado. Na manhã de sábado, ele cancelou seus compromissos e dirigiu-se ao laboratório particular que sua empresa usava para análises de materiais. No banco do passageiro, uma sacola com os cacos do copo que havia conseguido recolher discretamente depois que Isabela saiu. Senhor Barros, cumprimentou o Dr. Henrique Santos, o químico responsável. Que surpresa vê-lo aqui no fim de semana em que posso ajudá-lo. Preciso que analise estes cacos de vidro, disse Tiago, entregando a sacola, especificamente qualquer resíduo líquido que possa ter ficado aderido. Dr. Santos franziu o senho. Posso perguntar o motivo. Suspeito que havia alguma substância na bebida que estava neste copo. Algo que não deveria estar lá. O químico assentiu, compreendendo a seriedade da situação. Vou fazer uma análise completa. Demora algumas horas. O senhor quer esperar. Vou almoçar e volto. Tiago passou as próximas 3 horas vagando pela cidade, tentando organizar os pensamentos. A última vez que havia se sentido assim, desconfiando de tudo e todos ao seu redor, foi quando seu pai morreu 5 anos atrás. Ricardo Barros havia sido encontrado morto em seu escritório, aparentemente vítima de um infarto. Tiago sempre achou estranho que um homem tão forte e saudável morresse subitamente, mas os médicos asseguraram que essas coisas aconteciam agora, enfrentando a possibilidade de que alguém havia tentado envenenar sua bebida. Tiago se perguntava se a morte do pai realmente havia sido natural, quando voltou ao laboratório. Dr. Santos o esperava com uma expressão grave. Senhor Barros, o senhor tem certeza de que esta bebida era para o senhor? Tenho, por quê? Encontramos rastros significativos de digitoxina nos cacos.
É um medicamento cardíaco, mas a concentração presente indicaria uma dose aproximadamente 10 vezes maior que a terapêutica. Tiago sentiu o chão fugir de seus pés. Quer dizer que, se o senhor tivesse bebido isso, especialmente com álcool, teria sofrido uma parada cardíaca em questão de minutos. Pareceria um ataque do coração natural, especialmente se o senhor tivesse predisposição genética. Tiago saiu do laboratório com as pernas bambas. Alguém havia realmente tentado matá-lo. E se não fosse por aquela garçonete, Isabela, ela havia salvado sua vida. Mas como ela sabia, o tropeção havia sido tão oportuno, tão preciso, quase como se ela soubesse exatamente o que estava acontecendo. De volta ao carro, Tiago ligou para o delegado Marcos Oliveira, um velho amigo da família que sempre cuidou dos problemas legais mais delicados dos Barros. Marcos, preciso falar com você. É urgente. Claro, Tiago. O que aconteceu? Alguém tentou me envenenar ontem à noite. O silêncio do outro lado da linha durou longos segundos. Você tem certeza? Tenho o laudo do laboratório. Digitoxina em doses letais. Onde você está? Vou te encontrar. 2 horas depois, Tiago estava na delegacia, relatando tudo o que havia acontecido no Palácio de Cristal. Marcos escutava atentamente, fazendo anotações e ocasionalmente interrompendo para esclarecer detalhes. Você disse que foi o barman que trouxe a bebida? Perguntou Marcos. Sim, um tal de Guilmar. Nunca o tinha visto antes. E essa garçonete, Isabela, ela reagiu como? Foi estranho. Tiago hesitou. Pareceu quase intencional, como se ela soubesse que algo estava errado. Marcos anotou isso também. Vou mandar uma equipe ao restaurante agora mesmo. Precisamos interrogar esse Guilmar e revisar as câmeras de segurança. Na segunda-feira pela manhã, Marcos ligou para Tiago com novidades perturbadoras. O Guilmar sumiu, não apareceu para trabalhar no sábado. E quando fomos ao endereço que ele deu para o RH, descobrimos que é falso. O nome também é falso. Como assim falso? Guilmar Santos morreu em um acidente de moto há 3 anos em Recife. Quem quer que tenha trabalhado naquele restaurante estava usando a identidade dele. Tiago sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Então era realmente um assassino profissional. Parece que sim, mas conseguimos algumas coisas. As câmeras de segurança mostraram ele preparando a bebida e claramente adicionando algo que tirou de um frasco pequeno. Também conseguimos as impressões digitais dele do copo que usou para preparar a bebida. Mas o nome verdadeiro é Paulo Henrique Silva, conhecido no meio criminal como Doutor, especialista em envenenamentos que parecem mortes naturais. Já foi suspeito de pelo menos 6 assassinatos nos últimos 5 anos, mas nunca conseguimos provar nada. 6 assassinatos. Tiago repetiu, sentindo náusea. E quem o contratou? Isso é o mais interessante. Rastreamos os pagamentos e chegamos a uma conta offshore registrada em nome de Fernando Aguirre. O mundo de Tiago desabou. Fernando, seu padrinho, o homem que havia cuidado dele desde a morte do pai. O homem em quem confiava mais do que qualquer outro. Tem certeza. Absoluta. E tem mais. Também encontramos transferências da conta de Larissa Meirelles para a mesma offshore. Tiago teve que se sentar. Larissa, sua noiva, a mulher com quem planejava passar o resto da vida. Eles planejaram isso juntos. Aparentemente sim. Estamos preparando os mandados de prisão agora mesmo. Mas por quê? Por que eles fariam isso? Dinheiro, Tiago, sempre é dinheiro. Você tem uma fortuna considerável. E imagino que eles tivessem algum plano para ficar com ela depois que você morresse. Na tarde de segunda-feira, as prisões foram feitas. Fernando foi pego em seu escritório, tentando destruir documentos. Larissa foi encontrada em casa, fazendo malas para uma viagem inesperada para o exterior. Tiago assistiu às prisões pela TV, ainda sem conseguir acreditar completamente. Como havia sido tão cego, como não havia percebido que as 2 pessoas mais próximas dele estavam planejando sua morte. Mas havia uma pessoa que havia percebido. Uma pessoa que havia arriscado tudo para salvá-lo. Isabela. Tiago pegou o cartão de visitas do restaurante e discou o número. Palácio de Cristal. Boa tarde. Gostaria de falar com Isabela Martins. Por favor. Um momento. Enquanto esperava, Tiago organizou seus pensamentos. Precisava agradecer a ela. Precisava entender como ela havia sabido. Mas principalmente, precisava conhecer melhor a mulher que havia salvado sua vida
quando todos que ele amava estavam tentando tirá-la. Alô? A voz de Isabela soou hesitante ao telefone. Isabela, aqui é Tiago Barros, do restaurante, na sexta-feira. Ah, oi, eu queria agradecer pessoalmente pelo que você fez. Posso passar aí ou você gostaria de tomar um café comigo depois do trabalho? Eu não sei se é uma boa ideia. Por favor, você salvou minha vida. Eu gostaria de entender como você sabia que algo estava errado. O silêncio se estendeu por tanto tempo que Tiago pensou que ela havia desligado. Está bem, disse ela finalmente. Mas só para conversar. Claro, só para conversar. Quando desligou, Tiago se deu conta de que estava sorrindo pela primeira vez em dias. Em meio ao caos de descobrir que estava rodeado de traidores, havia uma pequena luz de esperança. Isabela Martins havia aparecido em sua vida como um anjo da guarda. Agora ele queria descobrir quem realmente era a mulher, por trás daqueles olhos perspicazes que haviam enxergado o perigo, quando ele estava completamente cego. Isabela terminou seu turno no Palácio de Cristal, com o estômago embrulhado. O telefonema de Tiago havia-a deixado nervosa o dia inteiro. Como explicar que havia reconhecido o cheiro da digitoxina sem revelar que cuidava de uma mãe doente há anos? Como justificar sua reação instintiva sem soar suspeita? Ela se trocou no vestiário dos funcionários, colocando uma blusa simples azul marinho e uma calça jeans, bem diferente do uniforme elegante do restaurante. Ao sair, encontrou Tiago esperando do lado de fora, encostado em um BMW preto que provavelmente custava mais do que ela ganhava em 2 anos. Oi, disse ele, se aproximando com um sorriso que parecia genuinamente aliviado. Obrigado por aceitar me encontrar. De nada, Isabela respondeu, ainda desconfortável com toda a situação. Ou como você está depois de... Você sabe, melhor agora que sei que não estou louco. Tiago deu uma risada amarga. Por um momento pensei que estava paranoico demais. Eles caminharam até uma cafeteria pequena e aconchegante a algumas quadras do restaurante. Isabela escolheu uma mesa no canto, longe das janelas, um hábito que havia desenvolvido morando com Teresa sem nem saber por quê. Posso perguntar como você sabia? Tiago perguntou depois que pediram os cafés. Que havia algo errado com minha bebida. Isabela havia ensaiado essa resposta durante todo o dia. Minha mãe tem problemas cardíacos, disse ela, misturando verdade e mentira. Reconheci o cheiro da digitoxina. É um dos remédios dela. Você reconheceu o cheiro. Tiago pareceu impressionado. A maioria das pessoas nem saberia o que era aquilo. Quando você cuida de alguém doente, acaba aprendendo essas coisas. Isabela deu de ombros. Instinto de sobrevivência. Talvez, Tiago assentiu, mas seus olhos a estudavam com uma intensidade que a deixava desconfortável. O que aconteceu com as pessoas que... Você sabe? Ela perguntou mudando de assunto. Foram presos hoje, Fernando e Larissa. A voz de Tiago ficou mais baixa. Meu padrinho e minha noiva, ou ex-noiva. Agora, deve ser difícil, Isabela disse suavemente. Descobrir que pessoas próximas... mas sabe o que é pior? Tiago mexeu no açúcar do café sem beber. É descobrir que você não conhece realmente ninguém, que talvez nunca tenha conhecido. Havia uma tristeza profunda nos olhos dele que tocou Isabela de uma forma inesperada. Ela conhecia bem aquela sensação de não poder confiar em ninguém, embora no caso dela fosse por motivos que não podia explicar. E agora? Perguntou ela. Agora preciso repensar tudo. A empresa, os negócios, as pessoas ao meu redor. Tiago finalmente bebeu um gole do café. Preciso de alguém que eu possa confiar. Alguém que seja real. A forma como ele disse real fez Isabela se remexer na cadeira. Se soubesse o quanto de sua vida era construída sobre mentiras. Na verdade, continuou Tiago, eu queria te fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Quero te contratar. Isabela quase engasgou com o café. Como assim? Como consultora de segurança pessoal. Tiago se inclinou para a frente. Você percebeu um perigo que eu, meus seguranças e a polícia não percebemos? Você tem um instinto que eu preciso ao meu lado. Eu sou garçonete, não investigadora. Isabela protestou. Não tenho qualificação para isso. A qualificação você já mostrou na sexta-feira. Salvou minha vida. O salário que Tiago mencionou era 3 vezes o que ela ganhava no restaurante. Dinheiro suficiente para pagar um tratamento melhor para Teresa.
talvez até mesmo cirurgias experimentais que os médicos haviam mencionado. Eu preciso pensar, disse ela. Claro, mas Isabela, Tiago segurou levemente sua mão sobre a mesa. Eu realmente preciso de alguém em quem possa confiar. E você é a única pessoa que me deu motivos para confiar ultimamente. O toque da mão dele enviou uma corrente elétrica pelo braço de Isabela. Havia gentileza ali, mas também força. Ela retirou a mão rapidamente. Eu te dou uma resposta amanhã. Quando chegou em casa, Isabela encontrou Teresa assistindo ao noticiário. Na tela, a prisão de Fernando Aguirre. E Larissa Meireles era o destaque principal. Que coisa terrível, comentou Teresa, sem tirar os olhos da TV. Tentar matar alguém por dinheiro? O mundo está perdido mesmo. Isabela concordou, observando a reação da mãe. Você conhece essas pessoas? Não, querida. Por que pergunta? Curiosidade. O cara que quase foi assassinado me ofereceu um trabalho hoje. Teresa se virou bruscamente para Isabela. Como assim? Ele quer me contratar como consultora de segurança. Aparentemente fiquei famosa por ter salvado a vida dele. E você vai aceitar. Não sei. Paga bem. Muito bem. Daria para custear tratamentos melhores para você? Teresa ficou em silêncio por um longo momento, claramente perdida em pensamentos. Como ele se chama, esse homem? Tiago Barros. A reação de Teresa foi sutil, mas Isabela a conhecia bem demais para não notar. O ligeiro enrijecimento dos ombros, a forma como suas mãos se fecharam involuntariamente. Barros, Teresa repetiu devagar. Que coincidência! Por que coincidência? Nada. Filha, só. É um nome comum. Mais uma mentira. Isabela estava ficando cansada das mentiras, embora ela mesma estivesse criando suas próprias versões da verdade. Naquela noite, Teresa não conseguiu dormir. Estava deitada na cama, staring at the ceiling, quando ouviu Isabela falando ao telefone no quarto ao lado. Alô, Tiago. É a Isabela. Aceito a proposta. Carolina Soares fechou os olhos. Sua filha estava se aproximando perigosamente da família que havia destruído a delas, mas talvez fosse a oportunidade que ela esperava há 15 anos. Uma chance de finalmente descobrir toda a verdade sobre o que aconteceu com Roberto. Se Isabela estivesse próxima a Tiago, teria acesso a documentos, informações, pessoas que poderiam ter respostas. Claro que isso também a colocaria em perigo, mas Carolina havia passado anos ensinando Isabela a ser observadora, a confiar nos instintos, a se proteger. Talvez fosse hora de sua filha descobrir por que essas lições haviam sido tão importantes. Na manhã seguinte, Isabela se apresentou ao escritório da Barros Mineração, vestindo o melhor conjunto que possuía. Um blazer preto que havia comprado usado e uma saia social. Tiago a recebeu pessoalmente, apresentando-a aos funcionários como sua nova consultora de segurança. Seu primeiro trabalho, disse ele, entregando uma pasta. É revisar todos os protocolos de segurança da empresa. Quero que você identifique vulnerabilidades que outras pessoas podem ter perdido. Isabela passou o primeiro dia explorando o escritório, conversando com funcionários, observando rotinas. Era fascinante ver como uma empresa funcionava por dentro. Especialmente uma empresa que movimentava tanto dinheiro. No final do dia, Tiago a chamou para uma reunião privada em sua sala. Como foi o primeiro dia? Interessante. Isabela consultou suas anotações. Vocês têm bons protocolos básicos, mas há algumas falhas. A segurança do térreo é fraca. Qualquer pessoa pode entrar se souber o que dizer. E o sistema de câmeras tem pontos cegos. Impressionante. Tiago sorriu. Em um dia você identificou problemas que nossa empresa de segurança levou semanas para encontrar. É questão de olhar com olhos frescos. Ou talvez você tenha um talento natural para isso. Conforme os dias passaram, Isabela se encontrou trabalhando cada vez mais próxima a Tiago. Ele a incluía em reuniões importantes, pedia sua opinião sobre decisões de negócios e, gradualmente, ela começou a ver o homem por trás do empresário bem-sucedido. Tiago era gentil com os funcionários, justo nos negócios e genuinamente preocupado com o bem-estar dos outros, nada como o monstro que ela havia imaginado que seriam Barros, e isso tornava tudo mais complicado, porque a cada dia que passava, a cada conversa íntima sobre medos e sonhos, a cada momento em que seus olhares se encontravam por um segundo a mais do que o necessário,
Isabela sentia algo perigoso crescendo em seu peito. Ela estava se apaixonando pelo filho do homem que havia destruído sua família. E isso poderia destruir tudo. 3 semanas haviam se passado desde que Isabela começou a trabalhar para Tiago, e a linha entre profissional e pessoal estava se tornando cada vez mais tênue. Ela chegava em casa todas as noites com o coração acelerado, não apenas pelo estresse do novo trabalho, mas pelos momentos íntimos que compartilhava com ele. Naquela quinta-feira, Teresa notou que a filha estava diferente. Isabela cantarolava enquanto preparava o jantar. Seus olhos brilhavam de uma forma que não via há anos, e ela sorria sem motivo aparente. "Você está diferente", comentou Teresa, observando Isabela temperar o frango. "Mais feliz. Estou gostando do trabalho novo", Isabela respondeu, evitando o olhar da mãe. "É só isso." Isabela parou de mexer no tempero. Há semanas vinha guardando aquele segredo, mas estava ficando impossível esconder. "Mãe, preciso te contar uma coisa." Teresa desligou a televisão e se virou completamente para a filha. "Estou ouvindo. Eu acho que estou me apaixonando pelo Tiago." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Teresa ficou completamente imóvel, como se as palavras de Isabela tivessem criado uma barreira invisível entre elas. "Mãe, apaixonada." Teresa repetiu a palavra como se fosse venenosa. "Por Tiago Barros. Eu sei que parece estranho, considerando como nos conhecemos, mas ele é diferente do que eu imaginava. Ele é gentil, justo, preocupado com os funcionários. Ele é um Barros." Teresa cortou-se levantando abruptamente da cadeira. "E daí?" Isabela também se levantou, confusa com a reação violenta da mãe. "O que tem o sobrenome dele?" Teresa começou a andar de um lado para o outro na pequena cozinha, as mãos tremendo, não pela doença desta vez, mas pela raiva e pelo medo. "Você não entende, Isabela. Você não sabe quem são essas pessoas." "Então me explica!" Isabela explodiu. "Desde que mencionei o nome Barros pela primeira vez, você fica estranha. O que você sabe que eu não sei?" Teresa parou de andar e encarou a filha. 15 anos de mentiras pesavam em seus ombros como uma montanha. 15 anos escondendo a verdade, protegendo Isabela de um passado que agora havia voltado para assombrá-las. Senta", disse ela finalmente. "Mãe, você está me assustando." "Senta, Isabela. Por favor." Isabela se sentou devagar, percebendo que whatever sua mãe estava prestes a revelar mudaria tudo. Teresa voltou para seu quarto e retornou com o baú escondido. Ela o colocou sobre a mesa da cozinha com mãos trêmulas. "Meu nome não é Teresa Martins", começou ela, sua voz uma mistura de determinação e desespero. "Meu nome verdadeiro é Carolina Soares, e eu era investigadora federal." Isabela sentiu o mundo girar ao seu redor. "O quê? Seu pai, Roberto? Ele tinha uma empresa de mineração com Ricardo Barros." "Teresa? Carolina", continuou abrindo o baú. "Eles eram melhores amigos, sócios, mas Ricardo estava usando a empresa para lavar dinheiro de cartéis." Ela retirou a foto amarelada de Roberto e Ricardo sorrindo juntos. "Quando seu pai descobriu o que Ricardo estava fazendo, ele ameaçou expor tudo, e por isso, A voz de Carolina se quebrou. "Por isso Ricardo mandou matar seu pai." "Não." Isabela balançou a cabeça, recusando-se a acreditar. "Não pode ser verdade." "Eu vi tudo, filha. Estava disfarçada na empresa, investigando as operações de lavagem de dinheiro. Ouvi Ricardo dando a ordem para assassinar Roberto. Tentei impedir, mas foi tarde demais." As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Isabela. "Por que você nunca me contou?" "Porque Ricardo descobriu que eu sabia a verdade. Ele ameaçou matar você se eu falasse alguma coisa. Então eu fingi minha própria morte. Assumi a identidade de Teresa Martins. E nós desaparecemos." Carolina mostrou documentos falsos, relatórios de investigação, fotos de vigilância. A doença neurológica é real agora, mas começou como uma mentira para explicar meus problemas de memória sobre o passado. Irônico, não é? Isabela segurou a foto de seu pai com Ricardo, estudando os rostos sorridentes. "Então, Tiago é filho do homem que matou meu pai." "Sim, e você deixou eu me apaixonar por ele sabendo disso." Carolina suspirou profundamente. "Não. Quando você mencionou o nome Barros pela primeira vez, pensei em te contar tudo.
Mas então percebi que talvez fosse uma oportunidade. Oportunidade para quê? Para descobrir a verdade completa? Para finalmente conseguir justiça para seu pai? Você tem acesso à empresa agora? Aos documentos? Às pessoas que estavam lá na época? Isabela se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Você me usou! Gritou ela. Me deixou me apaixonar por ele sabendo que era mentira. Não é mentira. Carolina também se levantou. Seus sentimentos são reais, Isabela. E olha como Tiago reagiu quando descobriu sobre Fernando e Larissa. Ele escolheu a justiça em vez de proteger pessoas próximas. Ele não sabia sobre o pai. Exatamente. Tiago é diferente de Ricardo. Talvez ele seja a chave para finalmente conseguirmos justiça. Isabela estava caminhando em círculos agora, tentando processar tudo. Você quer que eu use meus sentimentos por ele para investigar a família dele? Quero que você descubra a verdade. Para você, para mim, para seu pai. E se a verdade destruir qualquer chance de felicidade que eu tenha com ele? Carolina se aproximou da filha e segurou seus ombros. Filha, sua felicidade construída sobre mentiras não é felicidade real. Você merece saber quem você realmente é. E Tiago merece saber quem seu pai realmente foi. E se ele me odiar quando descobrir? Se ele te odiar por buscar justiça para seu pai assassinado, então ele não é o homem que você pensa que é. Isabela se afastou da mãe e foi até a janela, observando as luzes de São Paulo piscando na distância. Quer dizer que minha vida inteira foi uma mentira? Não. Sua vida inteira foi uma proteção. E agora talvez seja a hora de você escolher. Continuar protegida nas mentiras ou lutar pela verdade. E se lutar pela verdade significar perder Tiago, e se não lutar significar perder a si mesma, do lado de fora, na penitenciária onde Fernando e Larissa estavam presos, uma conversa muito diferente estava acontecendo. Fernando havia conseguido um telefone contrabandeado e estava fazendo uma ligação para Eduardo Meirelles. Ô Eduardo, precisamos conversar. Fernando, como você conseguiu um telefone? Isso não importa. O que importa é que Larissa e eu sabemos sobre os crimes antigos da família Barros. Sabemos sobre Roberto Martins, um silêncio tenso do outro lado da linha. Do que você está falando. Você sabe muito bem. E se você não nos ajudar a sair daqui, vamos contar tudo para a polícia. Sobre como você ajudou Ricardo a eliminar Roberto. Sobre os outros empresários que vocês mataram ao longo dos anos. Vocês não têm provas. Temos documentos que Ricardo nos deu como seguro antes de morrer. Ele era paranoico. Guardava evidências de tudo. E agora essas evidências estão em nossas mãos. Eduardo Meirelles fechou os olhos. Depois de tantos anos, o passado estava voltando para assombrá-lo. O que vocês querem? Nossa liberdade. E em troca, mantemos nossas bocas fechadas. E se eu me recusar, então você cai junto conosco. E desta vez não vai ter como fingir que foi acidente. A ligação foi encerrada, deixando Eduardo com uma decisão impossível: ajudar Fernando e Larissa a escapar, ou ver toda a sua carreira política e todos os seus crimes expostos. De volta ao apartamento, Isabela finalmente se virou para Carolina. Se eu fizer isso, disse ela devagar, se eu investigar a família Barros, você promete que não vai mais mentir para mim? Prometo. E promete que, independente do que descobrirmos, vamos contar tudo para Tiago. Carolina hesitou. Mesmo que isso signifique colocar nossa segurança em risco novamente. Principalmente por isso. Isabela disse com determinação. Chega de fugir, mãe. Chega de mentiras. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Carolina assentiu, reconhecendo na filha a mesma determinação que a havia levado a se tornar investigadora federal anos atrás. Então vamos descobrir a verdade, disse ela. Toda ela, do lado de fora, São Paulo continuava pulsando. Inconsciente de que 3 vidas estavam prestes a colidir de uma forma que mudaria tudo, e em algum lugar da cidade, Eduardo Meirelles estava planejando uma fuga que colocaria todas elas em perigo mortal. Na sexta-feira pela manhã, Eduardo Meirelles estava sentado em seu escritório político, observando a cidade através das janelas blindadas. A ligação de Fernando havia o deixado sem dormir a noite inteira, 20 anos construindo uma carreira política sólida, 20 anos escondendo os crimes do passado, e agora tudo ameaçava desabar por causa de 2 assassinos fracassados. Ele pegou o telefone e discou um número que não usava há anos. Coronel Mendes.
É o Eduardo Meirelles. Preciso de um favor. Do outro lado da linha. Um homem de voz áspera respondeu. Deputado Meirelles, faz tempo que não conversamos. O que precisa? 2 prisioneiros na penitenciária central, Fernando Aguirre e Larissa Meirelles. Preciso que eles tenham um acidente durante uma transferência. Isso vai custar caro. Não me importo com o preço. Não é só dinheiro, deputado. É arriscado demais. Esses presos estão sendo vigiados de perto por causa do caso Barros. Eduardo fechou os olhos, frustrado. Então os tire de lá. Organize uma fuga. Isso eu posso fazer. Mas vai parecer suspeito se eles simplesmente desaparecerem. Então faça parecer que escaparam sozinhos. Você tem contatos lá dentro? Tenho. Mas vão custar 50 mil cada um. Feito. Mas quero que seja hoje à noite. Enquanto Eduardo organizava a fuga, Carolina acordou com uma sensação estranha. Anos de treinamento como investigadora haviam afinado seus instintos. E algo no ar parecia errado. Ela olhou pela janela da sala e notou um carro preto estacionado na rua que não estava lá na noite anterior. Isabela já havia saído para o trabalho. E Carolina estava sozinha no apartamento. Ela pegou o telefone e ligou para a filha. Isa, onde você está? No escritório. Mãe, por que a voz estranha? Só. Tome cuidado hoje. Está bem. Se acontecer alguma coisa estranha, me liga imediatamente. Mãe, você está me assustando. O que está acontecendo? Provavelmente nada. Só. Paranoia de mãe. Te amo. Eu também te amo. Carolina desligou. Mas a sensação de perigo não passou. Ela foi até o quarto e verificou se o revólver que mantinha escondido desde os tempos de investigadora ainda estava no lugar. Estava carregado e limpo. Esperava nunca ter que usá-lo novamente. Mas algo lhe dizia que talvez precisasse. Na penitenciária, às 2 da tarde, uma briga foi orquestrada no pátio. Durante o caos que se seguiu, com guardas correndo para conter os prisioneiros envolvidos, Fernando e Larissa foram discretamente retirados de suas celas por guardas novos, que ninguém questionou. Em 15 minutos, eles estavam do lado de fora dos muros da prisão, vestindo roupas civis e entrando em um carro que os aguardava. Livre, murmurou Larissa, respirando o ar da tarde. Não acreditei que Eduardo realmente faria isso. Ele não teve escolha, respondeu Fernando. Mas agora precisamos agir rápido. A polícia vai descobrir que fugimos em algumas horas. E qual é o plano? Simples. Pegamos a mãe da Isabela como refém e forçamos ela a roubar os documentos que provam os crimes da família Barros do escritório do Tiago. E depois eliminamos todas as testemunhas e desaparecemos do país com dinheiro suficiente para viver como reis. Às 4 da tarde, Carolina estava preparando chá quando ouviu a campainha. Ela olhou pelo olho mágico e viu 2 entregadores de uniformes azuis segurando um buquê de flores. Entrega para Teresa Martins, disse um deles. Carolina hesitou. Não estava esperando flores, e Isabela não havia mencionado nada. Podem deixar na portaria, disse ela através da porta. Desculpe, senhora, mas precisa assinar pessoalmente. São flores especiais, refrigeradas. Algo no tom de voz dele a fez recuar instintivamente da porta. Seus instintos de investigadora estavam gritando perigo. Não estou esperando flores. Devem ter se enganado de apartamento, do outro lado da porta. Fernando fez um sinal para Larissa. Eles partiram para o plano B. Senhora Teresa. A voz de Larissa soou preocupada. Sou médica do Hospital São Paulo. Sua filha Isabela sofreu um acidente. Preciso levá-la para vê-la urgentemente. O coração de Carolina parou, mesmo sabendo que provavelmente era mentira. O medo maternal falou mais alto que a cautela profissional. Que tipo de acidente? Perguntou ela, já destrancando a primeira fechadura. Acidente de carro. Ela está consciente, mas pediu especificamente para ver a senhora. Carolina abriu a porta e imediatamente soube que havia cometido um erro fatal. O homem que se dizia entregador estava apontando uma pistola para ela. Entre devagar e não grite, disse Fernando. Se cooperar, ninguém se machuca. Carolina retrocedeu para dentro do apartamento, as mãos levantadas. O que vocês querem? Você sabe muito bem o que queremos. Larissa entrou atrás de Fernando, fechando a porta. Queremos que sua filhinha nos faça um favor. Ela não vai fazer nada para vocês. Vai sim.
Fernando puxou um celular. Porque se ela não fizer, você morre. Ele começou a gravar um vídeo, enquanto Larissa segurava Carolina pelos braços. Oi, Isabela, disse Fernando para a câmera. Sua mãezinha está aqui conosco. Se você quiser vê-la viva de novo, vai fazer exatamente o que mandarmos. No escritório da Barros Mineração, Isabela estava revisando relatórios de segurança quando seu celular vibrou. A mensagem era de um número desconhecido, mas quando ela abriu o vídeo anexado, seu sangue gelou. Mãe, murmurou ela, vendo Carolina sendo segurada por Larissa enquanto Fernando falava. Você tem até às 8 da noite para nos entregar uma cópia de todos os documentos sobre a sociedade entre Ricardo Barros e Roberto Martins. A voz de Fernando continuou no vídeo. Queremos contratos, e-mails, relatórios financeiros, tudo. Deixe numa sacola no banco da Praça Roosevelt às 8 em ponto. Venha sozinha. O vídeo terminou com Carolina olhando diretamente para a câmera. Faça o que eles querem, filha, disse ela. Mas tome cuidado. Isabela sentiu lágrimas queimando seus olhos. Ela olhou ao redor do escritório de Tiago, calculando onde estariam os documentos que Fernando havia pedido. Provavelmente no cofre dele ou nos arquivos confidenciais. Ela verificou as horas. Eram 5h15 da tarde. Tiago estava em uma reunião que duraria pelo menos 2 horas. Ela tinha tempo. Mas precisava agir rápido. Isabela esperou até ter certeza de que os corredores estavam vazios. Então se dirigiu ao escritório particular de Tiago. A porta estava trancada, mas ela lembrou que ele guardava uma chave extra na gaveta da secretária. Com as mãos tremendo, ela abriu a porta e entrou no escritório. O cofre ficava atrás de um quadro, uma localização óbvia que Tiago havia prometido mudar, mas ainda não havia feito. Ela conhecia a combinação, porque havia visto Tiago abrir várias vezes a data de nascimento do pai dele. O cofre se abriu com um clique suave. Dentro havia pastas organizadas por ano e assunto. Ela procurou rapidamente até encontrar uma pasta marcada: Sociedade R, Barros R, Martins 2000-2005. Seu coração disparou. Ali estava a história completa da sociedade entre seu pai e Ricardo Barros, documentada em contratos, e-mails e relatórios financeiros. Ela fotografou rapidamente todos os documentos com seu celular. Depois os colocou de volta na pasta e fechou o cofre. Em 20 minutos. Tinha tudo que Fernando havia pedido, mas enquanto guardava o celular, Isabela percebeu algo que a fez parar. Na última página de um dos contratos, havia uma assinatura que ela não esperava ver. Eduardo Meirelles como testemunha da sociedade. O pai de Larissa estava envolvido desde o início, às 6 da tarde. Tiago voltou de sua reunião e encontrou Isabela em sua mesa, aparentemente trabalhando normalmente. Como foi o dia? Perguntou ele, se aproximando com um sorriso. Normal, mentiu Isabela, forçando um sorriso de volta. E a reunião? Ah, produtiva. Conseguimos o contrato da mineradora no interior. Ele se aproximou mais, e Isabela percebeu que estava prestes a beijá-la. Nos últimos dias, a tensão entre eles havia se tornado quase insustentável. Tiago, disse ela, se afastando ligeiramente. Não podemos. Por que não? Ele murmurou. Ainda perto demais. Você sente o mesmo que eu. Sei que sente. Ela sentia. Deus. Como ela sentia. Mas beijar o filho do homem que matou seu pai, enquanto sua mãe estava sendo mantida refém, parecia a maior traição possível. É complicado, disse ela. Não precisa ser às 7h40. Isabela saiu do escritório com uma desculpa sobre uma consulta médica de emergência para a mãe. Tiago ofereceu carona, mas ela recusou, dizendo que preferia ir de metrô, na Praça Roosevelt. Ela esperou no banco indicado com uma sacola, contendo impressões de todos os documentos que havia fotografado. A cada minuto que passava, seu coração batia mais forte. Às 8 em ponto, um homem de boné se aproximou. Você tem o que nós queremos. Tenho. Onde está minha mãe? Segura. Entregue a sacola. Isabela entregou a sacola, e o homem desapareceu na multidão. Ela ficou ali, esperando, até seu celular tocar. Muito bem, Isabela. Era a voz de Fernando. Agora você tem 12 horas para fazer mais uma coisa por nós. O quê? Eu já entreguei os documentos. Os documentos eram só para provar que você é obediente.
Agora queremos que você roube algo do cofre do Tiago. Algo que pode destruir a família Barros para sempre. O que vocês querem? Amanhã você vai descobrir. E Isabela, não tente avisar a polícia ou o Tiago. Estamos de olho em você. A ligação foi cortada, deixando Isabela sozinha na praça. Sabendo que havia se metido em algo muito maior e mais perigoso do que imaginava, Isabela não conseguiu dormir a noite inteira. Ficou andando pela casa vazia, olhando para o telefone a cada 2 minutos, esperando notícias da mãe. A ausência de Teresa deixava o apartamento com um silêncio sufocante que parecia engolir qualquer tentativa de pensamento racional. Na manhã de sábado, às 7 em ponto, seu celular tocou. Bom dia, Isabela. A voz de Fernando soava quase educada. Espero que tenha dormido bem. Onde está minha mãe? Ela perguntou imediatamente. Segura por enquanto. Hoje você vai entrar no escritório do Tiago e procurar no cofre dele por um pendrive vermelho, muito pequeno, fácil de esconder. Que pendrive? Ricardo Barros era paranoico. Ele guardava evidências de todos os crimes que cometeu como seguro de vida. Quando morreu, esse pendrive desapareceu. Sempre suspeitamos que estava no cofre da empresa. E se eu não encontrar, então sua mãe vai começar a perder dedos, um por vez. Até você encontrar, Isabela sentiu náusea. Como eu vou entrar no escritório? É sábado, está fechado. Você é a consultora de segurança dele? Tenho certeza de que pode dar um jeito. A ligação foi cortada, deixando Isabela tremendo de raiva e medo. Ela se vestiu rapidamente e saiu para o escritório da Barros Mineração, sabendo que estava prestes a cruzar uma linha da qual não poderia voltar. O prédio estava praticamente vazio no sábado de manhã, apenas alguns seguranças e funcionários da limpeza. Isabela mostrou seu crachá e inventou uma desculpa sobre ter esquecido alguns documentos importantes. No escritório de Tiago, ela abriu o cofre novamente, desta vez procurando especificamente por um pendrive vermelho. Havia vários dispositivos de armazenamento ali, mas apenas um era vermelho e menor que os outros. Ela o pegou com mãos trêmulas e estava prestes a fechar o cofre quando ouviu passos no corredor. Merda, murmurou ela, fechando rapidamente o cofre e se afastando. A porta se abriu e Tiago entrou, parecendo surpreso em vê-la ali. Isabela, o que você está fazendo aqui? Eu esqueci alguns relatórios ontem. Ela gaguejou, tentando esconder o pendrive nas costas. Como você entrou? Pensei que o escritório estava fechado. Tenho chave, ele disse, mas seus olhos a estudavam com suspeita. Que relatórios? Os de segurança do térreo. Queria revisar durante o fim de semana. Tiago se aproximou dela e Isabela percebeu que ele havia notado algo errado. Isabela, você está bem? Parece nervosa. Estou bem. E sua mãe? Como foi a consulta médica de ontem? A mentira de Isabela sobre a consulta médica? Ela havia esquecido completamente. Foi bem. Só exames de rotina. Tiago assentiu, mas continuou a observá-la com atenção. Ele caminhou até sua mesa e notou que alguns papéis estavam fora do lugar. Alguém mexeu na minha mesa. Não sei. Talvez a limpeza. A limpeza não tem acesso aos meus documentos, ele disse, agora claramente desconfiado. Isabela, o que está acontecendo? Ela tentou contornar a mesa para sair do escritório, mas Tiago bloqueou seu caminho. Me desculpa, mas vou precisar que você esvazie os bolsos. Como assim? Algo está errado aqui. Você está nervosa. Minha mesa foi mexida. E você aparece aqui num sábado com uma desculpa estranha. Esvazie os bolsos. Tiago, você está sendo paranoico. Depois do que aconteceu com Fernando e Larissa. Tenho todo o direito de ser paranoico? Isabela tentou sair, mas Tiago segurou seu braço gentilmente, mas firmemente. Por favor, Isabela, se você não tem nada a esconder, prove. Foi quando ela viu nos olhos dele a mesma expressão que havia visto na noite em que salvou sua vida. Medo, confusão e uma tristeza profunda de alguém que descobriu que não pode confiar em ninguém. Ela não conseguiu mais sustentar a mentira. Está bem? Disse ela, tirando o pendrive do bolso. Mas antes de você me odiar para sempre, deixa eu explicar. Tiago olhou para o pendrive vermelho. Depois para ela. Este pendrive estava no meu cofre. Estava. Por que você o roubou? As lágrimas que Isabela havia segurado a noite inteira finalmente começaram a cair.
Porque sequestraram minha mãe, e se eu não trouxesse isso para eles, eles iam matá-la. Quem sequestrou sua mãe? Fernando e Larissa. Eles fugiram da prisão. Tiago se afastou dela, passando as mãos pelo cabelo. E você não pensou em me avisar, em chamar a polícia. Eles disseram que estavam me vigiando, que se eu contasse para alguém, matariam ela na hora. Então você preferiu me roubar. Eu não tive escolha. Tiago conectou o pendrive ao seu computador. A tela se encheu de pastas e arquivos organizados meticulosamente. Meu Deus, murmurou ele, abrindo alguns arquivos. São registros de crimes, assassinatos, subornos, lavagem de dinheiro. Isabela se aproximou, vendo por cima do ombro dele. Tudo em nome da Barros Mineração, continuou Tiago. Sua voz ficando mais fraca a cada arquivo que abria. Décadas de crimes documentados, pessoas mortas por dinheiro. Ele parou em um arquivo específico. Roberto Martins. Eliminação. Roberto Martins. Ele leu em voz alta. Por que esse nome me soa familiar? Isabela fechou os olhos. Era agora ou nunca. Porque Roberto Martins era meu pai? Tiago se virou para ela tão rapidamente que quase derrubou a cadeira. Seu pai. Meu nome verdadeiro é Isabela Martins. Minha mãe se chama Carolina Soares. E ela era investigadora federal, há 15 anos. Seu pai mandou matar o meu porque ele descobriu que a empresa deles estava sendo usada para lavar dinheiro. Tiago ficou em silêncio por tanto tempo que Isabela pensou que ele havia parado de respirar. Você está mentindo. Não estou. Minha mãe viu tudo. Ela estava disfarçada na empresa, investigando vocês. Ouviu seu pai dando a ordem para matar o meu. Isso não pode ser verdade. Isabela se aproximou do computador e clicou no arquivo do pai. Leia você mesmo. Tiago leu o relatório detalhado sobre o assassinato de Roberto Martins. As datas, os métodos, os motivos, tudo documentado com a frieza de um relatório empresarial. Ele documentou tudo, murmurou Tiago. Cada crime, cada morte, como se fosse negócio. Por isso minha mãe forjou a própria morte e assumiu outra identidade. Para nos proteger da sua família, Tiago se afastou do computador, apoiando-se na parede. Então você sabia, desde o primeiro dia que começou a trabalhar aqui, você sabia quem eu era. Não, descobri há poucos dias, quando minha mãe me contou a verdade. E mesmo assim você continuou. Continuou trabalhando aqui. Continuou. Sua voz falhou. Continuou deixando eu me apaixonar por você. Porque eu também me apaixonei por você. Isabela disse, as lágrimas correndo livremente agora. E porque você não é seu pai, Tiago. Você é diferente dele. Sou filho de um assassino. Ele disse. Mais para si mesmo do que para ela. Tudo que tenho, tudo que sou, foi construído sobre sangue. Não é verdade? Como você pode dizer isso? Ele explodiu. Meu pai matou o seu. Como você pode sequer olhar para mim? Porque eu te conheço. Isabela se aproximou dele. Conheço o homem que você é. Gentil, justo, preocupado com os outros. Você não sabia sobre os crimes do seu pai. Mas agora eu sei. E não posso fingir que não sei. Tiago voltou ao computador e começou a imprimir todos os arquivos do pendrive. O que você está fazendo? O que deveria ter feito há muito tempo. Vou entregar tudo para a polícia. E sua empresa, sua fortuna. E algo construída sobre crimes. Não quero nada disso. Isabela observou ele imprimindo página após página de evidências que destruiriam completamente a herança da família Barros. Tiago, você tem certeza? Isabela, seu pai foi assassinado por causa da minha família. Quantas outras pessoas morreram? Quantas outras famílias foram destruídas? Ele se virou para ela. Não posso viver sabendo disso e não fazendo nada. E nós? Ela perguntou baixinho. Tiago parou de organizar os papéis e a encarou. Não sei se existe um nós, Isabela. Não sei se pode existir depois de tudo isso. Pode, ela disse com determinação. Porque você está fazendo a coisa certa. Está escolhendo a justiça em vez de proteger sua família. Sua mãe ainda está sequestrada. Ele disse, mudando de assunto. Vamos salvar ela primeiro. Depois veremos o que sobra de nós. Isabela assentiu, secando as lágrimas. Eles querem o pendrive às 2 da tarde, na ponte estaiada. Então vamos dar a eles o que querem.
Tiago disse, mas havia algo novo em seus olhos. Uma determinação fria que ela nunca havia visto antes, mas não da forma que eles esperam. Tiago pegou o telefone e discou um número que guardava para emergências. Delegado Marcos, é o Tiago. Preciso de você agora. É sobre Fernando e Larissa. Tiago, eles fugiram da prisão ontem à noite. Estamos procurando por toda a cidade. Eu sei onde eles vão estar às 14h. E tenho evidências que vão interessar muito ao Ministério Público. 30 minutos depois, Marcos Oliveira estava no escritório da Barros Mineração, observando Tiago e Isabela organizarem as evidências impressas do pendrive. Sua expressão passou de curiosidade para horror conforme folheava os documentos. Meu Deus, Tiago, isso aqui são décadas de crimes documentados. Eu sei, Tiago disse, evitando olhar para Isabela. Meu pai documentava tudo como se fosse contabilidade empresarial. E você, senhorita? Marcos se virou para Isabela. É filha de Roberto Martins. Sou. E minha mãe é a investigadora federal Carolina Soares, que supostamente morreu há 15 anos. Marcos se sentou pesadamente na cadeira. Carolina Soares. Eu me lembro dela, uma das melhores investigadoras que já conheci. Desapareceu depois de uma operação que deu errado. Não desapareceu, Isabela corrigiu. Se escondeu para nos proteger depois que descobriu quem realmente matou meu pai. E agora Fernando e Larissa sequestraram sua mãe para conseguir essas evidências. Marcos concluiu indicando o pendrive. Exato. Eles querem me encontrar na ponte estaiada às 14h para a troca. Marcos checou o relógio. Eram 11h15 da manhã. Temos menos de 3 horas para preparar uma operação. Vou chamar minha equipe especial. Não, Tiago interrompeu. Se eles virem policiais, vão matar a mãe da Isabela na hora. Então o que você sugere? Uma armadilha, mas precisamos ser mais espertos que eles. Tiago se levantou e foi até um mapa de São Paulo na parede. A ponte estaiada tem vários pontos de observação e fuga. Se eles escolheram lá, é porque conhecem o local muito bem. Fernando morava perto da região quando era jovem, lembrou Marcos. Conhece cada beco, cada rua. Então precisamos conhecer melhor, disse Isabela. Minha mãe me ensinou algumas coisas sobre vigilância e investigação. Talvez possa ajudar. Tiago a olhou, percebendo pela primeira vez como Isabela sempre havia demonstrado instintos aguçados. O que sua mãe te ensinou exatamente? Como identificar pontos de fuga, como reconhecer quando está sendo seguida, como observar comportamentos suspeitos. Pensei que eram apenas paranoias dela, mas agora entendo que era treinamento. Marcos assentiu, impressionado. Carolina sempre foi meticulosa. Se ela treinou você, você sabe coisas úteis. Durante a próxima hora, eles estudaram mapas detalhados da região da ponte estaiada, identificando todas as rotas de fuga possíveis, pontos de observação e locais onde policiais poderiam se esconder sem serem detectados. O problema, disse Isabela, analisando as fotos do local, é que eles podem estar mantendo minha mãe em qualquer lugar num raio de 50 quilômetros. Como vamos encontrá-la? Não vamos, respondeu Tiago. Vamos fazer eles trazerem ela para nós. Como? Mudando as regras do jogo. Tiago pegou seu celular e ligou para um número que Isabela não reconheceu. Roberto, é o Tiago Barros. Preciso de um favor urgente. Você ainda tem contatos na Polícia Civil? Isabela franziu o senho. Quem era Roberto? Sim, eu sei que é sábado, pago extra, preciso que rastreiem um celular em tempo real. Sim, tenho uma ordem judicial em andamento. Marcos confirmou com um aceno que providenciaria a documentação necessária. O número é... Tiago olhou para Isabela. Não sei o número que eles estão usando. Quando eles ligarem de novo, você mantém a ligação ativa o máximo possível, instruiu Marcos. Nossos técnicos vão rastrear a origem, às 12h30. O celular de Isabela tocou. Alô, hora de sair, querida. Ponte estaiada, lado oeste. Venha sozinha. Quero falar com minha mãe primeiro. Você não está em posição de fazer exigências. Se eu não ouvir a voz dela, não saio daqui, Isabela disse com firmeza, seguindo o roteiro que haviam combinado. Um momento de silêncio. Depois, a voz fraca de Carolina. Isa, estou bem, filha, mas faça o que eles querem. Mãe, onde vocês estão? Tem alguma coisa que você consiga ouvir ou ver? Eu,
Posso ouvir aviões, e há um cheiro forte de combustível, talvez. Chega de conversa. Fernando retomou o telefone. Ponte estaiada, 1h45. Você tem 15 minutos de atraso. A ligação foi cortada, mas havia durado tempo suficiente. Conseguiram? Perguntou Tiago para Marcos, que estava falando com alguém em outro telefone. Mais ou menos. A torre mais próxima fica na região do aeroporto de Congonhas. E se sua mãe ouviu aviões e sentiu cheiro de combustível... Hangar abandonado, completou Isabela. Tem vários na área industrial próxima ao aeroporto. Minha equipe vai verificar todos eles, disse Marcos. Mas você ainda precisa ir ao encontro para não levantar suspeitas. Não vou deixar Isabela ir sozinha, declarou Tiago. Eles disseram para ela ir sozinha. Então eu vou escondido. Conheço cada centímetro daquela ponte porque minha empresa construiu as fundações dela. Marcos hesitou. É muito arriscado. Mais arriscado é deixar Isabela enfrentar 2 assassinos fugitivos sozinha. Isabela olhou para Tiago, surpresa com sua determinação em protegê-la, mesmo depois de tudo que havia descoberto. Você tem certeza, depois de tudo o que aconteceu? Isabela, pode ser que eu nunca consiga perdoar completamente toda essa situação, disse ele honestamente. Mas isso não significa que vou deixar você em perigo. Às 1h15, eles estavam posicionados. Marcos tinha equipes de snipers escondidas em prédios próximos à ponte, técnicos monitorando todas as comunicações, e uma unidade especial se dirigindo aos hangares próximos ao aeroporto. Tiago estava escondido embaixo da ponte, numa área de manutenção que apenas ele sabia que existia. Dali, podia ouvir tudo e intervir se necessário. Isabela caminhava sozinha pela ponte, carregando uma bolsa com o pendrive original e várias cópias em dispositivos falsos. Às 1h45 em ponto, ela viu Fernando e Larissa se aproximando do outro lado da ponte. Fernando empurrava uma cadeira de rodas onde Carolina estava amarrada, visivelmente debilitada, mas viva. Muito bem, Isabela, gritou Fernando quando estavam a uns 20 metros de distância. Mostre o pendrive. Isabela ergueu o dispositivo vermelho. Primeiro deixem minha mãe ir. Não funciona assim. Jogue o pendrive para cá. Depois liberamos sua mãe. Como sei que vocês não vão nos matar depois de conseguir o que querem. Larissa deu uma risada fria. Não sabe, mas também não tem escolha. Foi quando Isabela percebeu que algo estava errado. Carolina estava fazendo sinais discretos com as mãos. Sinais que ela havia aprendido quando criança, achando que era brincadeira, mas que agora reconhecia como código de comunicação. Armadilha, dizia o sinal. Explosive, formavam os dedos da mãe. Isabela sentiu o sangue gelar. Eles tinham uma bomba. Ela olhou discretamente para baixo da ponte, onde sabia que Tiago estava escondido, e fez o mesmo sinal que a mãe havia feito. Embaixo da ponte, Tiago entendeu imediatamente. Ele conhecia alguns códigos militares básicos e reconheceu o aviso. Rapidamente, ele enviou uma mensagem de texto para Marcos. Bomba, abortar operação. Mas era tarde demais. Fernando havia notado os sinais entre mãe e filha. Muito esperta a investigadora, ele gritou. Mas não esperta o suficiente. Ele mostrou um detonador na mão. Pendrive agora, ou eu explodo esta ponte com todos nós nela. Isabela percebeu que Fernando estava blefando parcialmente. Se ele explodisse a ponte, morreria também. Mas Larissa estava recuando lentamente. Se afastando da área de explosão, ela tinha segundos para decidir. Arriscar tudo numa jogada desesperada, ou entregar o pendrive e torcer para que eles cumprissem a palavra. Foi quando ouviu a voz de Tiago ecoando debaixo da ponte. Fernando, Polícia Federal. Vocês estão cercados. O blefe havia começado. Fernando olhou ao redor da ponte, procurando pelos policiais que Tiago havia anunciado. Seus olhos examinavam cada sombra, cada estrutura, mas não via ninguém. Está blefando, gritou ele de volta. Não vejo nenhum policial. Estão posicionados nos prédios ao redor. A voz de Tiago ecoou novamente. Snipers apontados para vocês neste exato momento. Larissa estava claramente nervosa, olhando para os edifícios próximos. Fernando, talvez devêssemos... Cala a boca, ele a cortou. Se houvesse policiais, já teriam atirado. Fernando estava certo. E Tiago sabia disso.
Marcos havia ordenado que suas equipes recuassem quando souberam da bomba. Não havia snipers posicionados, não havia cerco. Era só ele, Isabela e uma situação cada vez mais desesperadora. Carolina, amarrada na cadeira de rodas, observava tudo com os olhos aguçados de uma investigadora experiente. Ela notou que Fernando segurava o detonador com a mão direita, mas sua postura indicava que estava ferido no ombro esquerdo. Também percebeu que Larissa estava se posicionando estrategicamente para uma fuga rápida. Foi quando Carolina decidiu agir. "Fernando", ela gritou. "Você acha que Eduardo Meirelles vai deixar vocês vivos depois disso?" Fernando se virou para ela, irritado. "Do que você está falando, velha? Vocês acham que ele os ajudou a fugir da cadeia por bondade?" Carolina deu uma risada amarga. "Ele quer vocês mortos. Vocês sabem demais sobre os crimes dele. Você não sabe de nada. Sei mais do que imagina. Fui eu quem investigou vocês há 15 anos. Eduardo estava envolvido em tudo desde o início. Ele foi quem forneceu os contatos nos cartéis para Ricardo Barros." Larissa parou de recuar, prestando atenção agora. "Do que ela está falando, Fernando? Mentiras para nos distrair. Seu pai usou vocês." Carolina continuou, olhando diretamente para Larissa. "Primeiro para matar Tiago e herdar a fortuna dele. Agora para eliminar todas as evidências dos crimes antigos. Depois ele vai se livrar de vocês também." "Meu pai me ama", protestou Larissa. "Seu pai ama o poder", retrucou Carolina. "E vocês são uma ameaça a esse poder." Foi quando o celular de Fernando tocou. Ele olhou para o visor e franziu o senho. "Eduardo." Isabela aproveitou a distração para se aproximar alguns passos da mãe, enquanto Tiago, debaixo da ponte, enviava mensagens urgentes para Marcos atualizando a situação. "Onde vocês estão?" A voz de Eduardo soava irritada pelo telefone. "Era para ter terminado isso há 1 hora. Tivemos alguns problemas, mas já estamos resolvendo. Resolvam logo. E Fernando, depois que conseguirem o pendrive, eliminem todas as testemunhas, inclusive a investigadora. Principalmente ela, Carolina Soares, sabe demais para continuar viva." Fernando desligou, mas a conversa havia sido alta o suficiente para todos ouvirem. Larissa empalideceu. "Ele disse para te matar também." "Carolina, não apenas silenciar, matar, e vocês também." Carolina pressionou. "Acham que ele vai deixar 2 pessoas que sabem de todos os crimes dele vivas?" Larissa se virou para Fernando. "Ela tem razão. Meu pai está nos usando." "Não seja idiota, Larissa. Ele é seu pai." "Exatamente. E se ele está disposto a me eliminar, é porque os planos dele são maiores do que imaginávamos." Enquanto os dois discutiam, Carolina notou que a atenção deles estava dividida. Ela começou a trabalhar discretamente nas cordas que prendiam a cadeira. Isabela percebeu os movimentos da mãe e começou a se aproximar mais, calculando a distância até o detonador na mão de Fernando. De repente, o som de sirenes ecoou na distância. Marcos havia encontrado o hangar onde eles estavam escondidos e descoberto que era uma pista falsa. Agora ele estava vindo para a ponte com toda a sua equipe. "Sirenes!" Fernando gritou, entrando em pânico. "Eles estão vindo mesmo." "Fernando, vamos embora." Larissa começou a correr em direção ao outro lado da ponte. "Não sem o pendrive?" Fernando apontou a arma para Isabela com uma mão e segurou o detonador com a outra. "Jogue o pendrive para cá agora, ou eu detono esta bomba e mato todo mundo." Foi quando Carolina finalmente conseguiu se soltar das cordas. Em um movimento rápido, ela se jogou da cadeira e tacleou as pernas de Fernando. O impacto fez com que ele tropeçasse e caísse, mas o detonador voou de suas mãos, deslizando pelo chão da ponte. "O detonador!" gritou Larissa, correndo de volta para pegá-lo. Isabela chegou primeiro, mas Larissa a derrubou com um empurrão violento. As 2 mulheres começaram a lutar pelo dispositivo, rolando perigosamente próximo à borda da ponte. Fernando se levantou, ainda com a arma na mão, e mirou em Carolina. "Maldita seja, você arruinou tudo." Foi quando Tiago emergiu debaixo da ponte, subindo pela estrutura de manutenção. Ele saltou sobre Fernando pelas costas, e os 2 homens começaram a lutar pela arma. O tiro ecoou pela ponte. Por um momento, todos pararam. Tiago estava caído no chão, com sangue manchando sua camisa. Fernando estava de pé, ofegante,
com a arma apontada para Carolina. Agora chega! Ele gritou. Onde está o pendrive, Isabela, que ainda lutava com Larissa pelo detonador? Viu Tiago ferido e sentiu uma fúria que não sabia que possuía. Ela deu uma joelhada no estômago de Larissa e conseguiu pegar o detonador. Quer o pendrive? Ela gritou para Fernando. Aqui está! Ela jogou o dispositivo vermelho bem longe, na direção do rio. Fernando gritou de raiva e correu atrás dele, momentaneamente esquecendo da arma. Nesse momento, Carolina pegou a arma que Fernando havia largado e apontou para ele. Parado! Polícia Federal! Fernando parou na borda da ponte, olhando para o pendrive que havia caído na água. Vocês não fazem ideia do que acabaram de fazer, disse ele, virando-se com as mãos levantadas. Sem essas evidências, Eduardo Meirelles vai continuar livre. Não vai, não, disse uma voz atrás deles. Todos se viraram para ver Marcos Oliveira subindo na ponte com sua equipe, finalmente chegando ao local. Eduardo Meirelles foi preso há 20 minutos em seu escritório. Aparentemente, alguém enviou cópias anônimas de todos os arquivos do pendrive para o Ministério Público. Fernando e Larissa se entreolharam, confusos. Como assim cópias? Perguntou Larissa. Tiago, que estava sendo atendido por paramédicos, sorriu com dificuldade. Vocês acharam mesmo que íamos vir aqui com o original? Ele disse, mostrando um pendrive azul que tirou do bolso. O que a Isabela jogou na água era uma cópia vazia. Mas quando? Como? Esta manhã, explicou Isabela. Enquanto vocês planejavam nos matar, nós copiamos tudo e enviamos para as autoridades. O plano sempre foi prender todos vocês. Marcos se aproximou de Fernando e Larissa com algemas. Fernando Aguirre e Larissa Meirelles. Vocês estão presos por sequestro, tentativa de homicídio, fuga da prisão e formação de quadrilha. Enquanto os dois eram algemados, Carolina se ajoelhou ao lado de Tiago. Como você está, filho? Vai ficar bem, disse o paramédico. O tiro pegou de raspão no ombro. Nada grave. Obrigado, murmurou Tiago, olhando para Carolina. Por tudo. Por salvar a Isabela. Por me ajudar a descobrir a verdade sobre meu pai. Obrigada a você, respondeu Carolina. Por escolher fazer a coisa certa, mesmo quando custou tudo que você tinha. Isabela segurou a mão de Tiago enquanto ele era colocado na maca. Foi muito burro vir aqui sozinho. Alguém tinha que proteger você, ele disse, apertando sua mão. E ainda tenho que descobrir se conseguimos construir alguma coisa juntos depois de tanta mentira e dor. Conseguimos, disse Isabela com certeza. Porque agora não há mais mentiras entre nós, só a verdade. Enquanto a ambulância levava Tiago para o hospital, Marcos se aproximou de Carolina. Investigadora Soares, disse ele com respeito. É uma honra finalmente conhecê-la pessoalmente. Seus relatórios antigos sobre corrupção empresarial são estudados até hoje na academia. Obrigada, delegado. E obrigada por confiar em nós hoje. Vocês arriscaram tudo para fazer a coisa certa. É isso que separa os heróis dos criminosos. Carolina olhou para a filha, que observava a ambulância se afastando. Ele vai ficar bem, Isa. Eu sei. Isabela sorriu. E nós também vamos ficar. Pela primeira vez em 15 anos, Carolina Soares podia respirar livremente. A verdade havia finalmente vencido, e sua família estava segura. A justiça havia sido feita. 2 anos depois, o sol da manhã entrava pelas janelas do escritório de advocacia onde Isabela estava sentada, revisando seu último caso como estagiária. Em 6 meses, ela se formaria em direito com a mais alta distinção de sua turma. Uma conquista que parecia impossível apenas 2 anos antes, quando ainda era garçonete no Palácio de Cristal. Seu celular vibrou com uma mensagem de Tiago. Reunião do conselho às 14h. Quer vir ver como gastamos o dinheiro em causas perdidas. Ela sorriu. A Fundação Barros para Vítimas de Corrupção havia se tornado uma das mais respeitadas ONGs do país, ajudando famílias que, como a dela, haviam perdido tudo por causa de crimes corporativos. Tiago havia doado praticamente toda a sua fortuna para a causa, mantendo apenas o suficiente para viver dignamente. Isabela, chamou o Dr. Ricardo Tavares, seu supervisor de estágio. Temos novidades sobre o caso Meirelles. Ela se aproximou da mesa dele, onde estava aberto o processo de Eduardo Meirelles,
que continuava na prisão cumprindo uma sentença de 35 anos por corrupção, lavagem de dinheiro e participação em múltiplos homicídios. O que aconteceu? Ele está tentando um último recurso no STF, alegando perseguição política, mas o advogado dele já avisou que as chances são praticamente nulas, e Fernando e Larissa, 20 anos cada um, sem possibilidade de liberdade condicional antes de cumprir pelo menos 2/3 da pena. Isabela assentiu, sentindo uma satisfação quieta. A justiça havia sido lenta, mas havia chegado. À tarde, ela se dirigiu à sede da fundação, localizada no mesmo prédio onde antes funcionava a Barros Mineração. Tiago havia transformado os antigos escritórios em um centro de apoio para vítimas de corrupção, com advogados, psicólogos e assistentes sociais trabalhando gratuitamente. Como foi a audiência de hoje? Perguntou Tiago quando ela entrou em sua sala. Conseguimos a indenização para a família dos pescadores. A empresa mineradora vai pagar 2 milhões por danos ambientais. Excelente. Ele sorriu. Mas Isabela notou que parecia preocupado com algo. O que foi? Chegou uma proposta interessante hoje. A ONU quer expandir nosso modelo para outros países da América Latina. Seria uma oportunidade única de ajudar mais pessoas. Isso é ótimo. Por que você parece preocupado? Porque significaria morar no exterior por pelo menos 2 anos. Chile, Peru, Colômbia, coordenando a implementação em cada país. Isabela sentiu seu estômago apertar. Nos últimos 2 anos, ela e Tiago haviam reconstruído seu relacionamento sobre uma base de honestidade total. Não havia mais segredos entre eles, mas também não havia definições claras sobre o futuro. E você quer aceitar? Quero, mas não sozinho. Ele se aproximou dela, segurando suas mãos. Isa, eu sei que ainda estamos descobrindo o que somos um para o outro depois de tudo o que aconteceu, mas sei que não quero estar em lugar nenhum onde você não esteja. Tiago, deixe eu terminar. Ele interrompeu suavemente. Nós passamos por algo que deveria ter nos destruído. Descobrimos que meu pai matou o seu. Você me mentiu. Eu quase te perdi. Quase perdemos sua mãe. Mas mesmo assim, aqui estamos. Ele se ajoelhou no chão, tirando uma pequena caixa do bolso. Não é apenas porque sobrevivemos juntos. É porque nos encontramos no meio de todo esse caos. E agora eu não consigo imaginar minha vida sem você. Isabela sentiu lágrimas nos olhos. Isabela Martins, disse ele, abrindo a caixa para revelar um anel simples e elegante. Você aceita se casar comigo e mudar o mundo ao meu lado? Sim, ela sussurrou. Depois repetiu mais alto. Sim, enquanto Tiago colocava o anel em seu dedo. A porta se abriu e Carolina entrou, carregando uma bandeja com champanhe. Desculpem a intromissão, mas ouvi os gritos da recepção, disse ela sorrindo. Imaginei que precisariam de uma comemoração. Carolina havia se recuperado completamente de sua doença neurológica, algo que os médicos atribuíam à redução do estresse e ao fim dos anos de vida escondida. Ela havia voltado a usar seu nome verdadeiro e agora coordenava as investigações da fundação, usando sua experiência como investigadora federal para desmascarar novos casos de corrupção. Mãe, Isabela correu para abraçá-la. Você sabia? Filha, sou investigadora há mais de 20 anos. Claro que sabia que ele estava planejando algo. Principalmente depois que me pediu a bênção ontem. Você pediu a bênção dela. Isabela olhou para Tiago, tocada. Claro, depois de tudo que sua família passou por causa da minha, era o mínimo que podia fazer. Carolina serviu o champanhe e ergueu sua taça. Um brinde, disse ela, ao amor que nasceu da tragédia, à justiça que venceu a corrupção e a 2 pessoas que provaram que é possível reconstruir o futuro sobre as ruínas do passado. Eles brindaram, e Isabela se sentiu completa pela primeira vez em anos. Então, disse Carolina, quando será o casamento? Ainda nem pensamos nisso, respondeu Tiago. E que tal em 6 meses? Sugeriu Isabela. Quando eu me formar, assim poderemos viajar para a América Latina como recém-casados. Perfeito, concordou Tiago. Mas quero uma cerimônia simples. Já tivemos drama suficiente para várias vidas. 6 meses depois, a cerimônia foi realizada no jardim da fundação. Com apenas amigos próximos e colegas de trabalho presentes, Marcos Oliveira foi o padrinho de Tiago, enquanto Carolina conduziu Isabela até o altar improvisado entre as árvores.
O juiz que os casou era o mesmo que havia condenado Eduardo Meirelles, Fernando e Larissa. Ele fez questão de oficializar a união como um símbolo de que o amor e a justiça sempre prevalecem sobre o ódio e a corrupção. Tiago, disse Isabela durante os votos que escreveram juntos, você me ensinou que não somos prisioneiros dos crimes dos nossos pais, que podemos escolher quem queremos ser, independente de onde viemos. Isabela, respondeu Tiago, você me ensinou que a verdade sempre vale a pena, mesmo quando machuca, e que algumas pessoas valem a pena lutar, mesmo quando tudo parece impossível. Eu os declaro marido e mulher, anunciou o juiz. Podem se beijar. O beijo foi acompanhado de aplausos e lágrimas de alegria. Carolina, que estava na primeira fileira, secou os olhos com um lenço que havia pertencido a Roberto, uma lembrança que finalmente não trazia apenas dor. Um ano depois, Isabela estava sentada em seu escritório temporário em Lima, Peru, revisando relatórios sobre um caso de corrupção envolvendo uma empresa de construção local. Pela janela, podia ver Tiago conversando com representantes do governo peruano sobre a implementação de novos protocolos de transparência. Seu celular tocou com uma ligação de Carolina, que estava em São Paulo coordenando as operações da fundação. Oi, mãe. Como estão as coisas por aí? Ótimas, filha. Acabamos de receber uma doação de 5 milhões de reais de um empresário que quer se redimir de práticas duvidosas do passado. Que maravilha. E como você está se sentindo? Melhor do que nunca, sabe? Hoje fui ao cemitério visitar seu pai. Isabela sentiu um aperto no peito. Carolina havia finalmente conseguido dar ao Roberto um funeral digno, depois que seus restos mortais foram localizados e identificados através das investigações que resultaram das evidências do pendrive. Como foi? Pacífico. Contei para ele sobre você e Tiago, sobre a fundação, sobre como conseguimos transformar nossa dor em algo positivo. Acho que ele ficaria orgulhoso. Tenho certeza que sim. E você, filha, como está se sentindo com a viagem, o trabalho novo, o casamento? Isabela olhou pela janela novamente. Vendo Tiago rir de algo que um dos representantes havia dito, ele notou que ela estava olhando e acenou, enviando-lhe um beijo. Estou feliz, mãe. Realmente feliz pela primeira vez na vida. Sinto que estou exatamente onde deveria estar. Que bom, minha filha. Vocês merecem toda a felicidade do mundo. Naquela noite, Isabela e Tiago caminharam pelas ruas de Lima, observando o movimento da cidade. Você se arrepende? Perguntou ela de repente. De quê? De ter aberto mão de tudo. Da fortuna, da empresa, da vida que você tinha? Tiago parou e a puxou para um abraço. Isa, aquela vida era construída sobre mentiras e sangue. Esta vida que temos agora, ajudando pessoas, lutando pela justiça, construindo algo novo juntos, esta é real, mesmo sendo mais difícil. Principalmente por ser mais difícil. As coisas que valem a pena nunca são fáceis. Eles continuaram caminhando, planejando o futuro, falando sobre os casos que estavam investigando, sobre os países que ainda visitariam, sobre a diferença que esperavam fazer no mundo. Atrás deles, São Paulo brilhava na distância. Uma cidade que havia testemunhado sua história de amor impossível. Uma história que provou que mesmo das circunstâncias mais improváveis pode nascer algo belo, e que a justiça, por mais demorada que seja, sempre encontra um jeito de triunfar.